Culto da família, dia 26 de julho, no culto da manhã, às 9 horas. O culto da família é um culto bem diferenciado, primeiro porque todas as crianças ficam no templo conosco. E é um culto que eu faço mais rápido e objetivo, porque o mundo está um pouco saturado dos excessos da igreja. Então eu tento fazer um culto bem leve, dinâmico, para mostrar para nossas famílias que o reino de Deus é leve. Então é um culto bem evangelístico, uma pregação bem, para poder nós conseguirmos, eu e você e o Espírito Santo, amém? Não é só o pastor pregando, não, o poder é de Deus, quem convence é o Espírito, tá bom? Junto podemos evangelizar para nossas famílias. E eu acho que é só isso, né? EBD, reunião feminina, próximo sábado, 4 horas da tarde. Tudo certinho? Vamos ficar de pé? Não, fica sentado. Nós temos que preparar o pano de fundo dessa pregação antes de abrirmos a palavra de Deus em Zacarias capítulo 4, caso você já queira marcar na sua Bíblia. Amém? Marca aí o dedinho. Por mais altivo e soberbo que tenha sido o coração daqueles homens que mataram, apedrejaram e violentaram os seus profetas nas 2 últimas semanas, se você quiser, no YouTube da igreja, coloca o YouTube da igreja, por favor. O YouTube da igreja. Nós observamos que a todo custo, durante o profeta Jeremias, lutando para pregar a palavra de Deus, durante todo o custo da sua caminhada, as pessoas queriam constantemente calar a verdade, porque a verdade incomodava. Fala para o seu irmão, a verdade incomoda às vezes. Fala para o seu irmão. Às vezes, quando a pessoa te ama, chega para você e fala, olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa cuidar melhor dos seus filhos. A gente meio que se sente até um pouco ofendido com esse tipo de coisa. Mas muitas das vezes é uma palavra de amor. Aquela pessoa, de fato, está falando uma verdade que seria bom que a gente escutasse. E só para você poder ir às 2 primeiras pregações dessa série de mensagens, já estão online, mas eu vou dar um resumo para você. A todo custo, muitos homens tentaram calar a palavra de Deus. Muitos homens tentaram calar a vontade de Deus para o seu povo. E nós observamos que até mesmo no último momento, Deus chegou a Jeremias, vai lá. Eu creio que Deus estava cansado já daquele povo. Vai lá, fala para eles que se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, se eles se arrependerem das coisas erradas que eles estão fazendo, eu vou ser com eles. Eu não vou permitir que a Babilônia leve eles embora. Eu vou resgatar eles. Mas o povo quis fazer o que ele queria, o que ele entendia. O povo se sentia bem a ouvir os enganosos, os mentirosos, para poderem continuar nas suas blasfêmias, pecados e heresias. E todo pecado tem um preço. A conta sempre chega. E esse é o pano de fundo que constrói esse cenário. Nós estamos observando que é do interesse de Deus te ver bem. Para com esse, Deus não tem prazer em ver você mal. Deus não tem prazer em ver você passando por lutas, Deus não tem prazer em ver você passando por enfermidades, mas Deus permite, sim, que exista juízo sobre a nossa vida para que nós tenhamos um coração quebrantado. E Deus mais uma vez agora chega, o povo foi levado para a Babilônia, passou lá quantos anos, quem sabe? 70 anos, o profeta Daniel já havia profetizado, que ele mesmo fala no seu livro, agora eu entendo que o profeta Jeremias disse, desses 70 anos que nós viríamos a passar aqui. Até o Daniel demorou a acreditar todo o sofrimento que o povo estava passando. E agora eles chegam todos sem graça, Zorobabel e Josué, que não é o Josué que derrubou as muralhas, é Josué, o sacerdote. Eles agora voltam todos sem graça, tentando reconstruir. E o povo está triste, porque a fundação do templo é simples. Eles sabem que o templo que vai ser construído não é um templo tão glorioso quanto era o templo anterior. Tudo era mais simples, estava tudo quebrado, a obra não ia, a obra não rendia. E para agravar a situação, a obra foi embargada pela prefeitura. Fala para o seu irmão, a obra foi embargada pela prefeitura. Fizeram fofoca porque aquele povo é rebelde. E se você der essa moral para eles, eles vão se reconstruir e se rebelar contra você. De quebra, samaritanos, Israel do Norte, vamos lembrar, estou fazendo uma EBD para te colocar dentro da história. Quem lembra que o povo foi dividido, ele diz amém. Quem foi o rei responsável pela divisão do povo de Deus? Roboão, fala para o seu irmão, Roboão. Por isso que a gente vai ter EBD, você vai aprender tudo isso na EBD, amém? Roboão, filho de Salomão, ambicioso, ganancioso, cobrou imposto demais.
e o povo se dividiu em Israel do norte e Israel do sul. Israel do sul, tribo de Judá, Benjamim, e as demais tribos foram para lá. Então, os samaritanos foram o quê? Foram o que sobrou do Israel do norte. Por quê? Quando eles foram dominados pelos assírios, o que o rei fez? Eles pegavam os piores povos pagãos e jogavam lá no meio para contaminar e destruir todos os fundamentos daquele povo. Então os samaritanos chegam, estão vendo Israel, Jerusalém sendo reconstruída, e eles falam, nós servimos o mesmo Deus que você, nós queremos estar com vocês. Só que o povo de Deus fala o quê? Vocês agora são impuros, não queremos mais vocês conosco, porque já havia havido aquela cisão. E é aí que os samaritanos ficam, e a obra vai enfrentar conspirações, falácias, fofocas, boatos, intimidações. E Zorobabel e Josué, triste, vendo aquilo tudo, vão ter que entender agora que eles não são mais um povo de guerra, que agora eles são um povo sustentado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles estão de cabeça baixa agora. Acabou. Aquele povo que os olhos brilhavam, que as nações temiam, porque eram fortes, valentes, terrível, né? Eles vinham com força, vinham com o poder de Deus, agora eles tinham que chegar de cabeça baixa, né? E entender, só Deus poderia refazer a história daquele povo. Eu quero dizer para você, talvez você tenha perdido as suas esperanças essa manhã, mas eu quero dizer para você, à luz da palavra, não é a palavra do homem não, Deus pode começar uma história nova na sua vida hoje. É tempo de reconstrução, é tempo de recomeço. Deus tem muita coisa boa para você, só que sabe qual é o nosso maior problema? Às vezes a gente se acha muito bom, às vezes a gente confia muito na força do nosso braço, mas vamos alimentar nosso coração de esperança de um Deus que sustenta a nossa vida. Vamos ficar de pé. Zacarias capítulo número 4. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço por gentileza que você leia os versículos pares. Um anjo falava com Zacarias o seguinte: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita e um vaso de azeite e outra à esquerda. O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Só a nível de curiosidade, para você entender, em outras versões mais antigas, era nem por força, nem por violência. Tem aquela música assim, nem por força, nem violência, mas pelo teu espírito. Eu estou ficando velho, amém. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de arremate do templo em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Ele me respondeu, você não sabe o que é isso? Eu respondi, não, meu senhor, juntos. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Glória a Deus, curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, ó Pai.
A tua palavra diz: o coração quebrantado tu não rejeitas, ó Pai. Quebranta nossos corações essa manhã, para que possamos experimentar os teus propósitos e a tua boa vontade em nossa vida. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Todas as vezes que nós passamos por tribulações, adversidades e perdas, é muito complicado para nós o recomeço em tudo na nossa vida. Quando meu pai faleceu, foi um momento muito complicado. Quando eu olho essa passagem, me remete muito ao momento da nossa igreja, de quando nós viemos, né, eu costumo dizer, a igreja franciscana, do tempo do pastor Francisco, é a nova igreja hoje que surge após esse período. Nós estamos há 5 anos, aproximadamente, 4 anos da morte dele? 5, né? Desde a morte dele. 6 já? Rapaz, mas eu como pastor estou há 4 anos, né? Eu assumi como diácono e depois como pastor. Então, é algo muito complicado quando as suas colunas são lançadas ao chão. As colunas daquele povo era a vaidade e a glória daquele templo e todas as vitórias que eles haviam tido ao longo do tempo. Porque é importante lembrar que Israel do Norte havia sido sucumbido primeiro. Eles, Israel do Sul, as tribos que sobraram, Judá e Benjamim, que é a tribo de Judá, eles diziam-se Judá praticamente, diferente do outro segmento das tribos que era Israel, eles tinham para si uma vaidade muito grande no seu coração, porque assim, olha, o outro povo lá já havia sido tombado pelos assírios, mas a Babilônia estava às portas. E o tempo todo, eles ignorando, e eles perderam as bases dele. Tudo que Jeremias e os outros profetas haviam dito, aconteceu. Eles perderam o templo, as muralhas foram derrubadas, eles eram uma cidade imponente. É interessante que eles chegam lá, derrubam as muralhas, tomam a cidade, constroem o templo dele, fazem muralhas mais fortificadas ainda, e eles olhavam para os outros povos assim, ó, com o nariz em pé. E eu quero dizer para vocês, muitas das vezes esse menininho aqui atrás desse teclado, filho de pastor, olhava o mundo com o nariz muito em pé. E Deus chega às vezes, bem na sua base, e te mostra quem você pensa que você é. E você às vezes pensa que as tribulações e as lutas que você está passando na sua vida, porque a gente sabe, Salomão disse, o mal vem sobre todos. Não seja ignorante, não pense que o mal está te perseguindo. Mas muitas das vezes o que Deus quer é transformar você numa pessoa dependente dEle. Nós somos muito altivos. Quando as coisas nos vão muito bem na nossa vida, são momentos que às vezes quando eu termino de fazer uma coisa, eu fico muito feliz. Eu peço, Senhor, perdoa toda a vaidade. Eu brincava com o Lucas. O Lucas, ele fez menino inteligente. Eu tinha um problema na hora de colocar as placas de proteção. As crianças têm agora uma proteção emborrachada, que se elas caírem, bate na borracha e protege a cabecinha deles. É um carinho que o nosso pastor Francisco trazia desde o passado. E eu estou reformando isso com o Lucas. O Lucas veio, pastor, vamos fazer 4 pontos com uma tinta, e o senhor encosta, e o senhor vai ver. Ficou tão perfeito o corte, que eu até brinquei com ele. Olha a vaidade, meu querido, no seu coração. Mas nós somos assim. Quando a conta bancária está alta, eu lembro quando eu descobri que eu tinha um dinheirinho do meu fundo de garantia, e eu fui comprar o teclado novo da igreja, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Aí sabe o que aconteceu no dia que eu ganhei o dinheiro? Eu bati de carro. Mas meu pai sempre me ensinou, sabe qual é a hora que o diabo ataca o cristão? Na hora que ele está feliz. Então, eu gosto, mas sabe por que eu gosto desse tipo de coisa? Você gosta de acidente? Não. Porque eu gosto de saber que Deus está de olho em mim para me colocar no prumo dele sempre que eu acho que meu coração está sendo altivo. Isso é sinal do amor de Deus. Mas tem pessoas tendo a sua vida destruída, assim como foi o povo de Deus, e não percebem que Deus está ali. Eu só estou esperando você voltar para os meus caminhos. Eu não estou dizendo que você está em pecado, mas muitas das vezes, mesmo que você esteja fazendo coisas lícitas, fora da vontade de Deus, Deus não está contigo. Deus quer você andando nos caminhos dele. E eu vou dizer para você, eu costumo falar, canso de falar minhas pregações, de uma forma ou de outra, Deus vai te colocar no centro da vontade dele. Pare de se violentar então. Pare de sofrer. Deus te ama. Ele amava aquele povo e amava tanto que
que ele só esperou, pegou Nabucodonosor, disse em Jeremias: Nabucodonosor, meu servo. Ele pegou um rei pagão para ser instrumento de juízo sobre o seu povo. O povo sofre o juízo e agora, 16 anos a obra está parada, não tem mais ânimo nenhum. As fundações que Zorobabel fez eram simples, deixando claro que o templo não seria tão grandioso como no templo de Salomão. E uma imagem muito estranha apareceu para o profeta Zacarias. Ao você olhar essa imagem, o que você está entendendo sobre ela? Dá uma analisada, por favor. É isso que Zacarias está vendo. Que estranho, não? Se você quiser também fazer, eu não vou fazer o estudo hoje, não, com a Santa Ceia, existe uma relação com Apocalipse capítulo 11. Mas hoje o que eu quero mostrar para você nessa passagem é apenas a aplicação voltada ao reino de Deus. O anjo do Senhor falava comigo, voltou e me despertou, como quem desperta alguém do sono. Ele perguntou: o que você está vendo? Pergunta para o seu irmão: o que você está vendo? Ele respondeu o que está vendo. Vejo um candelabro todo de ouro, um vaso, está vendo o vaso de azeite aí? Em cima de 7 lâmpadas e 7 tubos. Assim que eram aquelas lâmpadas, né? Que eles enchiam ela de azeite e permitia que o fogo ficasse aceso durante determinado tempo. Legal? Então veja um candelabro, tudo de ouro, um vaso de azeite, em cima dele, suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto do candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita, uma à esquerda, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo falava comigo: você não sabe o que é isso? E respondi: não sei, meu senhor. Se você parar, se você ficar lendo a Bíblia de carreirinha e não usar o seu senso criativo, que infelizmente hoje nós estamos poucos criativos, amém? Já observou o celular hoje? Não inventam mais? Hoje é só câmera maior, mais câmera maior, tela maior. Não existe, nós somos um tempo onde não existe inovação nenhuma, porque a criatividade do homem está em crise. Então nós temos que parar. Se você ler esse texto de carreirinha no seu devocional, na sua leitura anual, você não vai entender a profundidade que esse texto possui. Esse texto é muito valioso. O povo de Deus, historicamente, estava acostumado a vencer tudo na base da pancada, da guerra. É claro que Deus ia, né? Deus era poderoso, teve um momento que ele desbaratou os inimigos. Nós sempre víamos o poder de Deus. Não era apenas força do braço deles, não. Era Deus. Era Deus. Mas eles estavam acostumados a resolver tudo na base, e agora eles estavam reconstruindo a sua cidade acuados, intimidados, milindrados. É um momento de fragilidade, e às vezes, depois das suas perdas, das suas lutas, nos seus maiores momentos de fragilidade, é que você escuta às vezes os seus parentes, alguém querendo tomar a casa que você tem. Quem já viu isso? Você mora numa casa, acaba de falecer alguém, de repente chega seus irmãos, os parentes: precisamos vender a casa porque queremos o dinheiro. E você às vezes não tem nem para onde. É a hora que você mais está fragilizado. O inimigo sabe. É na hora que o seu casamento está passando por dificuldade, que aparece uma sirigaita dando em cima do seu marido. É na hora da dificuldade com o seu filho que aparece uma má influência para ele na escola, agravando ainda mais o cenário das coisas da sua vida. E nós teremos que confiar no poder de Deus, para que a nossa casa fique firme, para que o nosso casamento fique firme e que os nossos filhos não se percam e se mantenham no caminho do Senhor. Quando nós chegamos no versículo 6, chega a resposta, porque durante 16 anos a obra embargada, tristeza, abatimento, nada era tão bonito como foi no passado. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos exércitos. Agora é o momento onde a vaidade daquele povo é confrontada. Creio que Deus, conhecedor de todas as coisas, observou que havia uma vaidade no coração do povo de Deus, porque toda vez que Deus os abençoava, o que eles faziam? Eles saíam do caminho do Senhor. Aí, Deus mandava juízo, eles se quebrantavam. Só que eu acho que chegou um certo ponto que Deus falou assim: basta, agora eu preciso preparar o caminho do Salvador. Porque o Antigo Testamento, você gosta ou não, ele aponta para Cristo. Todo o Novo Testamento aponta para Cristo.
E agora o que ele está passando a mostrar, o que essa imagem está mostrando, nós estamos desmembrando essa imagem a cada segundo. Você vai entender ela até o final da pregação. É que o que iria fazer a diferença do povo de Deus não era mais eles serem um povo de guerra, mas serem um povo sustentado pelo poder de Deus. Era a hora daquele povo baixar a bola dele, entender que não era a espada, porque por um instante eles acharam que era a espada. E você tem que tomar cuidado, meu irmão, se você em algum momento achar que é o seu salário, que é a força do seu braço, porque existem muitas pessoas nesse hospital que pensaram que hoje estariam em casa para assistir o joguinho deles, o futebol deles, e estão acamados. Por que eu e você estamos aqui? Graça, misericórdia e bondade de Deus. É isso. Ele é bom, tem sido bom para conosco, mas Ele está de olho no nosso coração, esperando que de fato Ele seja o Deus da nossa vida. É isso que Ele queria ser daquela nação. Ele queria ser o Deus daquele povo, mas aquele povo queria Mamon, queria Moloque, queria outras entidades, os deuses de outras nações, e não entendiam que só o Senhor era Deus. E agora eles vão ter que entender, mesmo que eles não gostem. Abra comigo a sua Bíblia, é o único texto que a gente vai usar. Deixa Zacarias marcado, Provérbios 16, 5. Provérbios 16, 5. Deixa Zacarias 4 marcado, mas eu só vou ler essa passagem como texto de apoio. Provérbios é uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração, que é uma coisa que eu guardo no meu coração. Provérbios 16, 5. Achou aí? Leia comigo. O Senhor... um coração altivo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a própria palavra de Deus está condenando. Fique feliz com tudo que você faz. Ok, se orgulhe dessa conquista, seu trabalho, mas no final do dia, Senhor, muito obrigado, porque eu creio que tudo vem das tuas mãos. Ah, não, pastor, é do meu trabalho. Sim, meu querido, mas o seu corpo lindo, bonito e maravilhoso, seus 2 olhos, tudo isso é um milagre de Deus funcionando 24 horas por dia. E vai funcionar muito bem até o último dia da sua vida. Eu escuto um amém? Amém. Glória a Deus. Mas houve uma necessidade de recomeço. E as coisas não estavam tão bonitas. Durante 925 anos aproximadamente, foi o tempo que Deus cuidou daquele povo desde a saída do Egito. E em 925 anos, geração após geração, não entendeu. Porque nós somos teimosos. Fala para o seu irmão, a gente é um pouquinho teimoso às vezes. Fala, a gente é. E quando chega no versículo 7 de Zacarias capítulo 4, por favor. Estamos chegando na reta final. Vamos começar a desvendar mais essa imagem. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? O que ele está dizendo é o seguinte. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem são essas 2 árvores aí? As 2 oliveiras? Ainda não entendeu? Tudo bem. É Josué e Zorobabel. Eles seriam, essa é a defesa que os 90% dos teólogos aprovam, que seria um instrumento. E o que é esse azeite aí? Fala para o seu irmão, Espírito Santo de Deus. E o que é o fogo? O poder de Deus. É isso que você está vendo. Isso é uma engrenagem que o anjo apresentou a Zacarias, mas por um motivo. Você ainda não descobriu ainda o desvendar desse. Você está entendendo? Eles seriam servos, o Espírito Santo fluindo através deles. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, amém? O azeite é o Espírito Santo, o fogo é o poder de Deus. Mas tem coisa acontecendo. Há um mistério nessa igreja. Fala para o seu irmão, há um mistério nessa igreja. Deus daria poder para ele até mesmo derrubar um monte se fosse preciso, mostrando que essa obra seria sustentada e terminada pelo poder de Deus. Novamente a palavra do Senhor vem a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Meu amado, Deus está te dizendo essa manhã por meio da sua palavra, a boa obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. O seu casamento vai ser reconstruído, a sua vida profissional, a alegria do seu coração vai voltar em nome de Jesus.
por mais obscuros que os dias estejam sendo. É isso que ele está dizendo. Mas o que faz essa engrenagem funcionar não é o homem, porque o homem está só olhando. Quem está fazendo essa engrenagem funcionar é o poder de Deus. O Espírito Santo está fluindo naturalmente sobre a sua igreja. Eu não preciso criar rituais. O que Deus quer então para essa engrenagem funcionar, pastor? Um coração quebrantado e submisso à sua palavra. É assim que a engrenagem do Espírito Santo funciona. Às vezes as pessoas acham que a estratégia é o saco de feijão, é que você tem que dar dinheiro para a igreja. Não, não. É o poder de Deus que faz e executa na vida da sua igreja. Versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, porque às vezes o nosso recomeço vai ser difícil. Eu lembro quando minha mãe voltou para casa, e eu voltei para cá sem meu pai. Porque a gente se sente o bonzão, né? Meu pai. Quem lembra do pastor Francisco? Uma alegria, né? Ih, meu paizão lá. Qual louvor, pai? Ih, eu estava ali tocando. Eu tive que voltar no domingo à noite. Eu não tinha mais meu pai. Mas o poder do Espírito Santo estava aqui ainda. A sua palavra estava ainda no centro do culto. E precisava continuar a ser pregada. Foi a pregação mais difícil da minha vida. Eu enterrei meu pai no sábado e estava pregando domingo de noite aqui. Minha mãe domingo pela manhã. E quando eu olho para você hoje, sabe o que eu vejo? O Espírito Santo sendo derramado. Você é o azeite que o Espírito Santo está usando, passeando por essa igreja. Porque eu não tenho boas piadas para te contar. Nem sou da linha coaching. Nem sou dessa linha de pregação. Eu prego a palavra. E a única forma do seu coração ser conquistado é pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala, o dia dos humildes, quem ficará alegre ao ver o prumo das mãos de Zorobabel? Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, pois Deus tudo vê. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Eu acrescentei a segunda pergunta, o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos dos 2 tubos de ouro que vertem o azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe quem é? Eu respondi, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão servindo ao Senhor por toda a terra. Olhe mais uma vez para essa imagem. Você está vendo uma engrenagem funcionando. 2 pessoas que serão usadas por Deus para vencer todo o mal que se levantou contra aquele povo. Deus iria, e a glória da segunda casa, porque a partir de agora é a nova Jerusalém celestial. Os olhos de Deus não estavam mais focados na Jerusalém terrena, porque agora tudo mudou. Veio para o que era seu, mas todos quanto receberam, você que está aqui, deu-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Isso, aí o jogo mudou agora. Agora o poder de Deus está ao seu alcance, mas se o seu coração for quebrantado, fala para o seu irmão, quebrante esse coração. Às vezes nós somos muito altivos, confiamos em nós e perdemos o privilégio de ver as coisas boas que o Senhor pode fazer na nossa vida. Por que o pastor bate toda a tecla da oração, da leitura da palavra? É para que o Espírito Santo mande o recado diretamente para você. O recado não precisa nem passar pelo seu pastor. Deus pode a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, a cada manhã o seu casamento pode ser restaurado, o seu trabalho, a sua vida, a sua felicidade, tudo pode mudar hoje na sua vida, se o seu coração estiver segundo o coração do Senhor. Você crê nisso? Você crê que Deus pode reconstruir a sua vida, meu irmão? Ele é o Deus do impossível, Ele não desistiu de nenhum de nós. E ao chegar diante da mesa do Senhor, nós vamos nos servir, como já é de costume, nós vamos até diante da mesa. Lembre-se, Senhor, eu quero recomeçar essa construção, ó Pai. A fundação parece simples, eu estou nem achando que vai ser tão gloriosa, mas eu sei que se agora essa construção tiver Cristo como a base dela, diabo nenhum vai derrubar ela, em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Oh Deus Santo, Deus poderoso, Pai. Tu é quem sustenta a tua igreja, ó Pai. Se estamos de pé, é pelo poder do Espírito Santo de Deus.